Eu mereço. Existe uma frase simples que pode transformar completamente a sua vida, mas que muita gente evita dizer com verdade. Eu mereço. E não porque falta capacidade, não porque falta oportunidade, mas porque no fundo existe uma voz silenciosa dizendo que você não é digno, que não é suficiente, que não chegou lá ainda. Só que essa voz não vem de Deus. Porque quando você olha para a palavra, você percebe algo poderoso. Deus nunca chamou alguém baseado na perfeição. Ele chamou baseado no propósito. E quando ele chama, ele também valida. Em 1 Pedro 2,9 está escrito que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Isso não é uma sugestão, é uma identidade. O problema é que muitas pessoas querem viver promessas grandes com uma mentalidade pequena. Querem resultados novos, mas continuam se enxergando da mesma forma de antes. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não vive aquilo que deseja. Você vive aquilo que acredita que merece. Se no fundo você acha que não merece prosperar, crescer, avançar, você vai bloquear suas próprias oportunidades sem perceber. Vai desistir antes da hora. Vai aceitar menos do que poderia. Vai se sabotar em momentos decisivos. Não por falta de talento, mas por falta de identidade. A Bíblia mostra isso de forma clara na história dos espias, em Números 13. Quando eles foram enviados para observar a terra prometida, 10 voltaram dizendo que não era possível, que os inimigos eram grandes demais. Mas o detalhe mais revelador está em como eles se viam. Eles disseram: éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Antes de perder para o desafio externo, eles já tinham perdido dentro da própria mente. E é exatamente isso que acontece quando você não acredita que merece. O problema não está no tamanho do sonho, está na forma como você se enxerga diante dele. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já recusou algo bom porque achou que não era para você? Quantas vezes você diminuiu seus próprios sonhos, ajustou suas metas para algo mais confortável, mais realista, mais aceitável? Isso não é humildade, isso é limitação disfarçada. Humildade é reconhecer que você depende de Deus, mas limitação é negar aquilo que Ele já declarou sobre você. Em Efésios 3:20, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Se Ele pensa grande sobre você, por que você insistiria em pensar pequeno? Existe uma diferença profunda entre arrogância e consciência de valor. Arrogância diz: eu sou melhor que os outros. Consciência de valor diz: eu sei quem eu sou em Deus. E quando você entende isso, algo muda. Você para de aceitar qualquer coisa, para de se encaixar em lugares que te diminuem, para de negociar sua essência, porque você entende que não precisa provar nada para ninguém, mas também não precisa viver abaixo do que foi chamado para viver. E aqui entra um ponto essencial. Merecimento não vem de perfeição, vem de posicionamento. Você não precisa esperar se tornar perfeito para começar a viver algo melhor. Você precisa se posicionar como alguém que já entendeu seu valor. Em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, existe um momento que muda tudo. Quando ele decide voltar para casa, ele ainda estava quebrado, ainda estava longe de tudo que tinha perdido. Mas o pai não esperou ele se reconstruir. O pai correu ao encontro dele. Isso mostra algo poderoso. O amor de Deus não depende do seu desempenho. Ele já está disponível. E quando você entende isso, você para de viver tentando merecer e começa a viver porque já foi aceito. Mas existe uma armadilha silenciosa. Muita gente até acredita em Deus, mas não acredita em si mesma. Confia no poder de Deus, mas duvida do que Ele pode fazer através da própria vida. E isso cria um bloqueio. Porque fé não é apenas acreditar que Deus pode, é acreditar que Ele pode em você, com você, através de você. Sem isso, você continua esperando algo externo mudar,
sem perceber que a transformação começa dentro. Provérbios 23:7 diz que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que sua identidade interna define sua realidade externa. Se você se vê como alguém comum, limitado, sem valor, é isso que você vai expressar. Mas se você começa a se enxergar como alguém escolhido, capacitado, preparado, suas ações mudam, suas decisões mudam, seus resultados mudam. Agora imagine o impacto disso na sua vida financeira, nos seus projetos, nos seus planos para 2026. Não adianta criar metas grandes se você ainda se vê pequeno, porque no primeiro desafio você recua. No primeiro obstáculo você duvida e tudo volta para o mesmo ponto. Mas quando sua identidade muda, você começa a sustentar aquilo que antes parecia distante. Você para de fugir de oportunidades e começa a se posicionar para elas. Existe também uma verdade espiritual que muitos ignoram. Deus não coloca coisas grandes nas mãos de quem não acredita que pode carregar. Não porque ele limita, mas porque a própria pessoa rejeita. Em Mateus 9:29 está escrito: seja feito conforme a tua fé. Ou seja, existe uma conexão direta entre aquilo que você acredita e aquilo que você vive. Se sua fé é pequena, seus resultados serão limitados. Não por falta de promessa, mas por falta de posicionamento. E aqui está o ponto de virada. Você precisa decidir que não vai mais viver abaixo do que Deus tem para você. Isso não significa arrogância. Significa alinhamento. Significa parar de se diminuir, parar de se sabotar, parar de adiar sua própria evolução. Porque a verdade é que você já perdeu tempo suficiente duvidando de si mesmo. Talvez você tenha passado por situações que te fizeram acreditar que não era bom o suficiente. Talvez palavras, experiências, fracassos. Tudo isso foi construindo uma imagem distorcida dentro de você. Mas isso não define quem você é. Em 2 Coríntios 5:17, diz que quem está em Cristo é nova criatura. Isso significa que sua história não limita seu destino. O que você viveu não determina o que você pode viver. Agora pense nisso com profundidade. E se o único fator que está te impedindo de avançar for a forma como você se enxerga? E se o problema não estiver fora, mas dentro, isso muda tudo. Porque se o problema está dentro, a solução também está. Existe um momento em que você precisa parar de esperar validação externa e começar a validar a si mesmo com base naquilo que Deus já disse. Você não precisa que alguém reconheça seu valor para ele ser real. Você precisa reconhecer primeiro. Porque quando você se posiciona, o ambiente começa a responder de forma diferente. E aqui vai algo direto. Você precisa começar a falar diferente. Suas palavras moldam sua mente. Em vez de repetir limitações, comece a declarar verdades. Não como algo vazio, mas como um alinhamento. Diga que você é capaz, que você está crescendo, que você está avançando. Porque aquilo que você repete, você fortalece. E junto com isso, vem a ação. Não adianta mudar o discurso e continuar com os mesmos hábitos. Quem entende que merece algo melhor, começa a agir de forma diferente. Cuida mais da própria vida, se posiciona melhor, busca crescimento, aceita desafios. Não espera mais se sentir pronto, porque já decidiu que não vai mais viver no mesmo lugar. Agora, imagine sua vida daqui a 1 ano com essa mentalidade. Você não seria a mesma pessoa. Sua postura seria diferente, sua confiança seria diferente, seus resultados seriam diferentes. E tudo começaria com uma decisão simples: parar de se ver como alguém comum e começar a se ver como alguém chamado para algo maior. E aqui vai um desafio claro. A partir de hoje, toda vez que surgir um pensamento de dúvida, você substitui por uma verdade. Não ignora, não foge, substitui. Porque é assim que a mente é renovada.
Não é evitando pensamentos negativos, é enfrentando eles com consciência. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo: eu mereço mais. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração de mudança. É você assumindo que não vai mais aceitar viver abaixo do seu potencial. Se inscreve no canal porque essa é uma jornada de transformação real. Cada conteúdo aqui é um passo para você destravar sua mente, alinhar sua vida e construir aquilo que você sabe que pode viver. E deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que ainda estão presas em uma identidade limitada. E guarda isso. Você não precisa se tornar alguém diferente para merecer algo melhor. Você precisa reconhecer quem você já é. Porque quando sua identidade muda, sua vida acompanha.